Vivemos em uma geração que nos convida a viver depressa, a buscar resultados imediatos e a medir o valor da vida pelo que se pode ver, tocar e possuir. Somos pressionados a construir nomes, carreiras, imagens e riquezas que muitas vezes desaparecem tão rápido quanto surgem. No meio desse ruído constante, surge uma pergunta que ecoa no coração humano desde o princípio, para que afinal estamos vivendo. A fé cristã nos chama a uma resposta ousada e contracultural. Somos chamados a viver por algo maior do que nós mesmos, maior do que este mundo passageiro, maior do que o agora. Somos chamados a viver pela fé, pela obediência e pelos tesouros eternos. Viver por algo maior começa com a fé. Fé não é um sentimento vago, nem uma esperança sem fundamento. Fé é confiança plena em Deus, mesmo quando não entendemos todos os caminhos. É decidir acreditar nas promessas de Deus acima das circunstâncias visíveis. A fé nos tira do centro e coloca Deus no trono do nosso coração. Ela nos ensina que a vida não é guiada apenas pelo que vemos, mas pelo que cremos. Quando vivemos pela fé, aprendemos a caminhar mesmo quando o chão parece incerto, porque sabemos em quem temos crido. Fé nos conecta ao céu enquanto ainda estamos na terra e nos lembra que nossa história não termina aqui. Mas a fé verdadeira sempre nos conduz à obediência. Não existe fé viva sem um coração disposto a obedecer. Obedecer a Deus não é perda de liberdade. É o caminho para a verdadeira liberdade. Muitas vezes o mundo apresenta a obediência como fraqueza, como submissão cega. Mas na perspectiva de Deus, obedecer é um ato de amor e confiança. É dizer: Senhor, eu confio mais na tua vontade do que na minha. A obediência nos molda, nos alinha e nos transforma. Ela revela se nossa fé é apenas discurso ou se é de fato prática diária. A obediência, porém, quase sempre exige renúncia, exige dizer não ao pecado, ao egoísmo, ao orgulho e aos atalhos fáceis. Exige coragem para nadar contra a corrente e permanecer fiel, quando todos ao redor escolhem caminhos diferentes. Mas é justamente nesse lugar de renúncia que experimentamos o cuidado de Deus de forma mais profunda. Quando obedecemos, mesmo sem compreender tudo, Deus honra, sustenta e revela seus propósitos. A obediência abre portas que a rebeldia jamais conseguiria abrir. Viver por algo maior também significa mudar nossa compreensão sobre sucesso e riqueza. O mundo nos ensina a acumular tesouros aqui na terra, onde tudo é temporário e frágil. Jesus, porém, nos convida a uma visão eterna, ensinando-nos a juntar tesouros no céu, onde nada pode ser destruído ou roubado. Tesouros eternos não são medidos por dinheiro ou status, mas por vidas transformadas, por um caráter moldado à imagem de Cristo, por atos de amor, justiça e misericórdia. São frutos que permanecem para além desta vida. Quando vivemos focados nos tesouros eternos, nossas prioridades mudam. Passamos a valorizar mais a presença de Deus do que aplausos humanos, mais a obediência do que a aprovação das pessoas, mais o caráter do que a aparência. Entendemos que cada escolha diária tem um peso eterno, o modo como tratamos as pessoas, como usamos nossos dons, nosso tempo e nossos recursos. Tudo isso pode refletir o reino de Deus e gerar frutos que atravessam gerações. Viver por algo maior não significa desprezar a vida aqui na terra, mas vivê-la com propósito. Significa trabalhar, sonhar, planejar e servir, sabendo que tudo deve glorificar a Deus. Significa entender que nossa vida é uma missão, não um acaso. Fomos chamados para ser luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e testemunhas vivas do amor de Cristo em um mundo ferido. No final, a grande pergunta não será quanto acumulamos, mas para quem vivemos. Não será o que conquistamos para nós mesmos, mas o que entregamos a Deus e aos outros. Viver por algo maior é escolher todos os dias a fé que confia, a obediência que transforma e os tesouros eternos que nunca se perdem. Que nossas vidas sejam uma declaração clara de que não estamos vivendo apenas para este mundo, mas para a glória de Deus e para a eternidade que Ele preparou para aqueles que o amam. E viver por algo maior começa com a compreensão de que a vida não é um acidente, nem uma sequência aleatória de acontecimentos. Desde o princípio, Deus criou o ser humano com propósito, identidade e direção. No entanto, ao longo do tempo, a humanidade passou a medir o valor da vida por conquistas visíveis
posses materiais e reconhecimento social. Somos constantemente bombardeados por mensagens que dizem que precisamos correr mais, conquistar mais e acumular mais para que nossa existência tenha significado. Esse tipo de pensamento, embora comum, gera um vazio profundo, porque nada do que é apenas terreno consegue preencher a alma criada para a eternidade. Quando vivemos apenas para o agora, para o que é imediato e passageiro, perdemos a dimensão do chamado eterno que Deus colocou dentro de nós. Viver com propósito eterno é entender que fomos criados para algo muito maior do que simplesmente sobreviver ou buscar satisfação pessoal. A fé cristã nos ensina que nossa vida encontra sentido quando está alinhada com a vontade de Deus. Isso muda completamente a forma como enxergamos o tempo, as dificuldades e até o sucesso. A vida deixa de ser uma corrida desesperada por resultados rápidos e passa a ser uma jornada guiada pela confiança em Deus. Quando entendemos isso, percebemos que cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus, mesmo nas tarefas mais simples. Nada é insignificante quando feito com o coração voltado para o eterno. Muitas pessoas vivem cansadas, frustradas e desanimadas porque estão tentando sustentar uma vida baseada apenas em objetivos temporários. Quando esses objetivos são alcançados, a satisfação dura pouco. Quando não são, surge a frustração. O propósito eterno, porém, não depende das circunstâncias. Ele permanece firme mesmo em tempos de escassez, dor ou incerteza. A saber que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele conduz nossa história, nos dá paz em meio ao caos. Essa consciência nos ajuda a enfrentar os desafios com esperança, porque entendemos que nada é em vão quando caminhamos segundo o plano de Deus. Viver por algo maior também exige uma mudança profunda de mentalidade. Significa deixar de ser o centro da própria vida e permitir que Deus ocupe esse lugar. Essa mudança não acontece de forma automática. Ela é fruto de um relacionamento diário com Deus, alimentado pela oração, pela palavra e pela comunhão. À medida que nos aproximamos de Deus, nossos desejos começam a se alinhar com os dele. Passamos a buscar não apenas o que nos beneficia, mas o que glorifica o seu nome. Essa transformação interior nos liberta do egoísmo e nos conduz a uma vida mais plena e significativa. Quando vivemos com propósito eterno, aprendemos a enxergar as pessoas de forma diferente. Elas deixam de ser obstáculos ou instrumentos para nossos objetivos pessoais e passam a ser parte do plano de Deus. Entendemos que fomos chamados para amar, servir e edificar vidas. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Isso nos leva a agir com mais paciência, compaixão e perdão. Viver por algo maior nos tira da superficialidade e nos conduz a uma vida de impacto verdadeiro. Essa perspectiva eterna também redefine o conceito de sucesso. O mundo valoriza números, status e visibilidade, mas Deus valoriza fidelidade, obediência e coração sincero. Muitas vezes, viver com propósito eterno significa caminhar na contramão da sociedade, fazendo escolhas que não são populares, mas que honram a Deus. Isso pode trazer rejeição, incompreensão e até perdas aparentes. No entanto, aqueles que confiam em Deus sabem que nenhuma renúncia feita por amor a Ele é em vão. Deus vê o que está oculto e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Além disso, viver por algo maior nos ajuda a lidar com o sofrimento de forma mais madura. Quando entendemos que esta vida não é o fim, conseguimos enfrentar a dor com esperança. Isso não significa ignorar o sofrimento ou fingir que ele não existe, mas saber que Deus é capaz de usar até os momentos mais difíceis para cumprir seus propósitos. O sofrimento deixa de ser apenas uma tragédia e passa a ser um instrumento de crescimento, amadurecimento e dependência de Deus. A esperança eterna nos sustenta quando as forças humanas se esgotam. Outro aspecto importante de viver com propósito eterno é a responsabilidade que temos sobre nossas escolhas. Cada decisão diária, por menor que pareça, contribui para a construção da vida que estamos vivendo e da eternidade que estamos preparando. Quando escolhemos viver de acordo com os valores do reino de Deus, estamos declarando que nossa vida pertence a Ele. Isso nos leva a ser mais conscientes com o uso do tempo, dos recursos e dos dons
que recebemos. Tudo passa a ter um sentido maior, porque entendemos que somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Por fim, viver por algo maior é um convite à esperança. Em um mundo marcado pela instabilidade, pela violência e pela incerteza, fé em Deus nos lembra que existe uma realidade que não pode ser abalada. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. A saber que Ele tem um plano eterno para nossas vidas, nos dá coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Viver com propósito eterno é viver com os olhos fixos no céu, mas com os pés firmes na terra, cumprindo diariamente o chamado de Deus com fidelidade, amor e perseverança. Viver por algo maior exige uma fé que vá além das palavras e dos momentos de entusiasmo. A fé verdadeira se manifesta quando escolhemos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Muitas vezes somos tentados a basear nossa confiança apenas no que vemos, sentimos ou controlamos, mas a fé cristã nos convida a caminhar por um caminho mais profundo, onde a segurança não está na lógica humana, e sim no caráter fiel de Deus. Essa fé não nega a realidade das lutas, mas se recusa a permitir que elas determinem o rumo da vida. A fé é o fundamento que sustenta uma vida voltada para o eterno. E sem fé, o coração humano se torna refém do medo, da ansiedade e da incerteza. Quando confiamos em Deus, aprendemos a descansar mesmo em meio às tempestades. Isso não significa a ausência de dúvidas, mas a decisão consciente de colocar as dúvidas diante de Deus em vez de permitir que elas nos afastem dele. A fé nos ensina a esperar, a perseverar e a continuar firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Ela nos lembra que Deus continua no controle, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Uma fé madura também transforma a maneira como lidamos com o tempo. Vivemos em uma cultura da pressa, onde tudo precisa acontecer imediatamente. No entanto, Deus opera em processos, não apenas em momentos. A fé nos ajuda a confiar no tempo de Deus, mesmo quando ele parece lento aos nossos olhos. Aprendemos que esperar não é perder tempo, mas crescer em confiança e dependência. Durante a espera, Deus trabalha em nosso caráter, ajusta nossas motivações e prepara nosso coração para receber aquilo que Ele prometeu. Além disso, a fé nos chama a sair da zona de conforto. Confiar em Deus muitas vezes significa dar passos que não fazem sentido do ponto de vista humano. Significa obedecer mesmo sem garantias visíveis, avançar mesmo com medo. E continuar acreditando mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Essa fé ativa nos move da passividade para a ação. Não é uma fé que se acomoda, mas uma fé que se levanta e caminha sustentada pela certeza de que Deus honra aqueles que confiam nele. A fé também redefine nossa identidade. Em vez de nos enxergarmos apenas como vítimas das circunstâncias ou reféns do passado, passamos a nos ver como filhos de Deus, chamados, amados e sustentados por Ele. Essa nova identidade nos fortalece interiormente e nos impede de viver guiados pela insegurança, quando sabemos quem somos em Deus. Não precisamos provar nosso valor ao mundo. Nossa confiança deixa de estar no reconhecimento humano e passa a estar na aprovação divina. Isso nos liberta da comparação, da inveja e da necessidade constante de validação. Outro aspecto essencial da fé é a maneira como ela molda nossa resposta aos desafios. Em vez de reagir com desespero, aprendemos a responder com oração. Em vez de murmurar, escolhemos agradecer. Em vez de desistir, perseveramos. A fé não elimina as dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com uma perspectiva diferente. Ela nos lembra que cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual e de testemunho do poder de Deus. Quando escolhemos confiar, permitimos que Deus seja glorificado em meio às lutas. A fé também nos conecta à esperança eterna. Ela nos lembra que esta vida não é o capítulo final da nossa história. Mesmo quando enfrentamos perdas, decepções ou injustiças, sabemos que Deus está preparando algo maior do que podemos ver agora. Essa esperança nos impede de viver dominados pelo desânimo. Sabemos que o sofrimento é temporário, mas as promessas de Deus são eternas. Essa convicção fortalece o coração e nos dá forças para continuar caminhando, mesmo quando o caminho é difícil. Além disso, viver pela fé
nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas da vida, não apenas nas espirituais. Confiamos a Ele nossas decisões, nossos relacionamentos, nossos sonhos e nossos medos. Fé não é compartimentalizada. Ela envolve toda a nossa existência. Cada escolha passa a ser feita à luz da confiança em Deus. Isso nos leva a depender menos de nossas próprias forças e mais da direção divina. Quanto mais confiamos, mais experimentamos a fidelidade de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Por fim, a fé que nos chama a viver por algo maior é uma fé que persevera até o fim. Não é uma fé momentânea, baseada em emoções passageiras, mas uma fé firmada em convicções profundas. Essa fé permanece quando os aplausos cessam, quando as respostas demoram e quando o caminho se torna estreito. Ela se sustenta na certeza de que Deus é fiel, que suas promessas não falham e que Ele recompensa aqueles que o buscam de todo o coração. Viver pela fé é escolher confiar todos os dias, mesmo sem ver, sabendo que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. A fé genuína nunca permanece apenas no campo das intenções ou das declarações verbais. Ela sempre se manifesta por meio da obediência. Crer em Deus de verdade significa permitir que essa crença molde decisões, atitudes e comportamentos diários. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas resistem quando essa fé exige mudanças concretas de vida. No entanto, a fé bíblica não é passiva nem teórica. Ela é viva, prática e transformadora. Onde a fé verdadeira, há um coração disposto a obedecer, mesmo quando. Obedecer é difícil, desconfortável ou aparentemente custoso. A obediência é a prova visível de uma fé invisível. Não obedecemos para conquistar o amor de Deus, mas obedecemos porque já fomos alcançados por esse amor. Quando compreendemos quem Deus é e o quanto Ele nos ama, obedecer deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta natural de gratidão e confiança. A obediência nasce de um relacionamento, não de uma obrigação fria. Ela flui de um coração que confia no caráter de Deus e acredita que sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não entendemos tudo. Muitas vezes a maior luta da obediência acontece dentro de nós. Nosso ego, nossos desejos e nossa vontade própria frequentemente entram em conflito com a vontade de Deus. Obedecer, nesses momentos, exige humildade para reconhecer que Deus sabe mais do que nós e enxerga além do que podemos ver. É nesse ponto que a fé é testada. Confiar em Deus quando tudo faz sentido é fácil. Confiar quando somos chamados a abrir mão do controle é o verdadeiro desafio. A obediência revela se nossa fé está baseada em conveniência ou em convicção. A obediência também nos confronta com a necessidade de renúncia. Seguir a Deus implica dizer não a caminhos que parecem atraentes, mas que nos afastam do propósito divino. Implica resistir ao pecado, abandonar velhos hábitos e permitir que Deus transforme áreas da nossa vida que preferiríamos manter intocadas. Essa renúncia não é perda, embora muitas vezes pareça assim no início. Pelo contrário, é o caminho para uma liberdade mais profunda. Quando obedecemos, somos libertos das correntes que nos prendem ao egoísmo, ao orgulho e à autossuficiência. Além disso, a obediência nos ensina a viver sob autoridade. E numa cultura que exalta a independência absoluta e rejeita qualquer tipo de submissão, obedecer a Deus parece algo ultrapassado. No entanto, a submissão a Deus é o fundamento de uma vida equilibrada e saudável. Quando reconhecemos a autoridade divina, aprendemos a confiar, a descansar e a viver com mais segurança. A obediência nos protege de escolhas precipitadas e de caminhos que, embora pareçam bons no início, trazem consequências dolorosas no futuro. A fé que gera obediência também produz transformação de caráter. À medida que escolhemos obedecer, mesmo em pequenas coisas, Deus vai moldando o nosso coração. Aprendemos a ser mais pacientes, mais amorosos, mais sensíveis à sua voz. A obediência diária nos torna mais parecidos com Cristo. Não se trata de perfeição instantânea, mas de um processo contínuo de crescimento espiritual. Cada ato de obediência é um passo a mais nessa jornada de transformação. Outro aspecto importante é que a obediência nem sempre traz recompensas imediatas aos olhos humanos. Muitas vezes obedecer a Deus significa perder oportunidades, enfrentar incompreensão ou até sofrer rejeição. Porém,
A fé nos ensina a olhar além do presente. Sabemos que Deus vê o que ninguém vê e honra aqueles que permanecem fiéis. Mesmo quando não há aplausos, há aprovação divina. Mesmo quando ninguém reconhece, Deus registra cada atitude de obediência. Essa certeza nos fortalece para continuar firmes mesmo quando o caminho é solitário. A obediência também nos posiciona para experimentar o agir de Deus de forma mais profunda. Muitas promessas estão ligadas à disposição de obedecer. Quando damos passos de obediência, abrimos espaço para que Deus opere de maneira que não experimentaríamos se permanecêssemos paralisados pelo medo ou pela dúvida. A obediência ativa a fé e nos coloca no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que experimentamos sua provisão, sua direção e seu cuidado de forma mais clara. Viver uma fé obediente também impacta o testemunho que damos ao mundo. Em um cenário onde muitos falam de Deus, mas poucos vivem de acordo com os seus princípios, a obediência se torna um testemunho poderoso. As pessoas são tocadas não apenas pelo que dizemos, mas pelo que vivemos. Uma vida alinhada com a vontade de Deus fala mais alto do que qualquer discurso. A obediência silenciosa praticada no dia a dia reflete a autenticidade da nossa fé e aponta outros para Deus. Por fim, a obediência nos prepara para os tesouros eternos. Cada escolha feita em fidelidade a Deus tem valor eterno. Mesmo as decisões mais simples, quando feitas com um coração obediente, produzem frutos que vão além desta vida. A fé que obedece entende que viver para Deus é investir na eternidade. Essa consciência nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que nada do que fazemos por amor a Deus é em vão. A obediência sustentada pela fé nos conduz a uma vida plena aqui e a uma eternidade de recompensa na presença de Deus. Viver por algo maior nos conduz, inevitavelmente, a uma mudança profunda na forma como enxergamos valor, sucesso e recompensa. O mundo ensina que prosperar é acumular bens, alcançar status e garantir segurança material. No entanto, essa visão é limitada e frágil, pois tudo o que é terreno está sujeito ao tempo, à perda e à destruição. Quando vivemos guiados pela fé e pela obediência, nossos olhos se abrem para uma realidade mais elevada, onde os verdadeiros tesouros não podem ser comprados nem corroídos pelas circunstâncias. Essa mudança de perspectiva redefine nossas prioridades e nos convida a investir naquilo que permanece para sempre. Os tesouros eternos não são algo abstrato ou distante, eles começam a ser construídos no presente. Cada escolha alinhada com a vontade de Deus, cada atitude de amor, cada gesto de misericórdia e cada renúncia feita por fidelidade contribuem para uma herança que ultrapassa esta vida. Enquanto o mundo valoriza o que é visível, Deus valoriza o que nasce no coração. Por isso, muitas vezes, aquilo que parece pequeno aos olhos humanos tem um peso eterno imensurável. Uma palavra de encorajamento, um ato de perdão ou uma vida vivida com integridade podem gerar frutos que atravessam gerações. Quando compreendemos essa verdade, passamos a lidar de maneira diferente com nossos recursos. O tempo, o dinheiro, os dons e as oportunidades deixam de ser usados apenas para benefício próprio e passam a ser instrumentos para glorificar a Deus. Entendemos que tudo o que temos nos foi confiado e que somos mordomos, não proprietários absolutos. Essa consciência nos livra da avareza e do apego excessivo às coisas materiais. Passamos a usar o que temos com gratidão e generosidade, sabendo que investir no reino de Deus é o melhor investimento que podemos fazer. A busca por tesouros eternos também transforma nossa relação com o reconhecimento humano. Quando vivemos focados no aplauso das pessoas, nos tornamos vulneráveis à frustração e à instabilidade, pois a aprovação humana é inconstante. Hoje somos exaltados, amanhã esquecidos. Porém, quando buscamos agradar a Deus, encontramos uma segurança que não depende da opinião alheia. Saber que Deus vê, conhece e se agrada de uma vida fiel nos liberta da necessidade de provar nosso valor. Essa liberdade nos permite servir com sinceridade, mesmo quando ninguém está olhando. Além disso, viver para os tesouros eternos nos ajuda a enfrentar as perdas e decepções da vida com maturidade espiritual. Quando algo terreno nos é tirado, seja um bem, uma posição ou até um relacionamento, a dor é real e legítima. No entanto, ela não nos destrói,
porque nossa esperança não está ancorada apenas no que podemos perder. Sabemos que há uma herança que ninguém pode nos roubar. Essa convicção traz consolo em meio à dor e força para continuar caminhando, mesmo quando enfrentamos momentos de profunda fragilidade. A perspectiva eterna também nos chama a viver com responsabilidade espiritual. Cada dia se torna uma oportunidade de semear algo que dará fruto no futuro. Não vivemos mais de forma impulsiva ou inconsequente, mas com consciência de que nossas escolhas têm impacto eterno. Essa visão nos ajuda a resistir a tentações momentâneas que oferecem prazer imediato, mas trazem consequências duradouras. Escolhemos obedecer porque entendemos que a recompensa de Deus é infinitamente maior do que qualquer prazer passageiro que o pecado possa oferecer. Outro aspecto importante é que os tesouros eternos não se limitam ao futuro. Eles também se manifestam no presente por meio da paz, da alegria e da comunhão com Deus. Viver alinhado com a vontade divina traz uma satisfação que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio a dificuldades, experimentamos uma paz que excede o entendimento humano. Essa paz é um sinal de que estamos vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Ela fortalece o coração e nos sustenta quando as respostas não chegam imediatamente. Viver com os olhos na eternidade também nos torna mais compassivos. Quando entendemos que a vida é breve e que as pessoas são eternas, passamos a valorizar mais os relacionamentos do que as conquistas. Deixamos de lado ofensas, disputas desnecessárias e orgulhos que apenas nos afastam uns dos outros. Escolhemos amar, perdoar e servir, sabendo que essas atitudes refletem o coração de Deus. A compaixão se torna uma expressão natural de quem vive para algo maior. Essa visão eterna também nos encoraja a perseverar na fidelidade, mesmo quando o retorno parece distante. Muitas vezes semeamos com lágrimas, servimos em silêncio e permanecemos firmes sem ver resultados imediatos. No entanto, a fé nos assegura que Deus é fiel para recompensar cada esforço feito por amor a Ele. Nada é esquecido, nada é inútil. Cada passo dado em obediência contribui para uma recompensa que ultrapassa o tempo e as limitações desta vida. Por fim, viver para os tesouros eternos é escolher uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas. É entender que nossa história não termina aqui e que fomos criados para algo que vai além deste mundo. Essa certeza nos dá coragem para viver com ousadia, fidelidade e esperança. Mesmo diante das incertezas do presente, seguimos confiantes, sabendo que estamos investindo em uma herança incorruptível, preparada por Deus para aqueles que o amam. Viver por algo maior não é apenas uma convicção interior, mas uma prática diária que se revela nas escolhas que fazemos todos os dias. Cada decisão, por menor que pareça, carrega um peso espiritual e eterno. Muitas vezes subestimamos o impacto das pequenas atitudes, acreditando que apenas grandes feitos têm valor diante de Deus. No entanto, a vida cristã é construída principalmente na fidelidade cotidiana, nos momentos simples, quando escolhemos agir de acordo com os valores do reino de Deus, mesmo quando ninguém está observando. As escolhas diárias revelam aquilo que realmente governa o nosso coração. Quando optamos pela verdade em vez da mentira, pela integridade em vez do benefício próprio, pelo amor em vez do orgulho, estamos declarando que nossa vida pertence a Deus. Essas decisões nem sempre são fáceis, pois frequentemente exigem sacrifício e renúncia. Contudo, é exatamente nesses momentos que nossa fé se torna visível. Viver para algo maior significa alinhar nossas ações com aquilo que dizemos crer, permitindo que a fé se traduza em atitudes concretas. A forma como usamos o nosso tempo é uma das maiores evidências de nossas prioridades. Tempo é um dos recursos mais preciosos que Deus nos concedeu, pois não pode ser recuperado. Quando escolhemos investir tempo em comunhão com Deus, em servir ao próximo e em edificar relacionamentos saudáveis, estamos semeando para a eternidade. Por outro lado, quando vivemos presos à distração constante e à superficialidade, perdemos oportunidades valiosas de crescimento espiritual. Viver com propósito eterno nos leva a administrar o tempo com sabedoria, entendendo que cada dia
é um presente e uma responsabilidade. Da mesma forma, a maneira como lidamos com nossos recursos financeiros reflete nossa compreensão sobre viver para algo maior. O dinheiro, por si só, não é o problema, mas o lugar que ele ocupa no coração pode se tornar um grande obstáculo espiritual. Quando usamos nossos recursos apenas para satisfazer desejos pessoais, nos tornamos prisioneiros da avareza e da ansiedade. Porém, quando aprendemos a ser generosos e a confiar em Deus como nosso provedor, experimentamos liberdade. A generosidade é uma expressão prática de fé e uma forma concreta de investir em tesouros eternos. Viver por algo maior também se manifesta na maneira como tratamos as pessoas. Em um mundo marcado pela indiferença e pelo individualismo, escolher amar, perdoar e servir é um poderoso testemunho. Muitas vezes, Deus nos chama a demonstrar graça justamente em situações difíceis, quando somos feridos ou incompreendidos. Nessas horas, a escolha pelo perdão não apenas libera o outro, mas também cura o nosso próprio coração. O amor prático é uma das maiores evidências de que estamos vivendo segundo os valores do reino de Deus. Além disso, as escolhas diárias moldam o nosso caráter ao longo do tempo. Não nos tornamos pessoas fiéis, pacientes ou amorosas da noite para o dia. O caráter é construído gradualmente por meio de decisões repetidas. Cada vez que escolhemos obedecer a Deus, mesmo em pequenas coisas, damos um passo em direção à maturidade espiritual. Essas escolhas silenciosas, feitas longe dos holofotes, têm um valor imenso diante de Deus e produzem frutos duradouros. Viver com consciência eterna também nos ajuda a lidar melhor com as tentações. Quando temos clareza de que nossas escolhas têm consequências que vão além do momento presente, somos fortalecidos para dizer não ao pecado. A tentação geralmente oferece prazer imediato, mas cobra um preço alto no futuro. Ao escolher a obediência, protegemos nossa comunhão com Deus e preservamos a paz interior. Essa visão eterna nos dá força para resistir e nos lembra que a recompensa da fidelidade supera qualquer satisfação passageira. Outro aspecto importante é a disposição para servir, mesmo quando isso exige sair da zona de conforto. Viver por algo maior significa entender que fomos chamados para contribuir, não apenas para consumir. Cada dom, talento e habilidade que possuímos pode ser usado para edificar outras pessoas e glorificar a Deus. Quando servimos com humildade, refletimos o caráter de Cristo e participamos ativamente da obra de Deus no mundo. O serviço, muitas vezes invisível, é altamente valorizado por Deus e produz impacto eterno. As escolhas diárias também influenciam a forma como enfrentamos os desafios e as dificuldades. Em vez de reagir com desespero ou amargura, escolhemos confiar em Deus e perseverar. Essa postura não elimina a dor, mas nos impede de sermos dominados por ela. A fidelidade em meio às lutas fortalece nossa fé e se torna um testemunho poderoso para aqueles que nos observam. Viver para algo maior nos dá forças para continuar, mesmo quando o caminho é difícil. Por fim, uma vida marcada por escolhas conscientes e alinhadas com a vontade de Deus produz um legado. Mesmo que não vejamos todos os frutos agora, aquilo que semeamos hoje impactará o futuro. Nossas atitudes podem influenciar nossa família, nossa comunidade e até gerações futuras. Viver por algo maior é compreender que nossa vida não se resume ao presente, mas faz parte de um plano eterno. Cada escolha feita com fé, obediência e amor contribui para uma história que glorifica a Deus e ecoa pela eternidade. Viver por algo maior culmina em uma esperança que sustenta o coração até o fim da jornada. Essa esperança não é frágil nem baseada em circunstâncias favoráveis, mas firmada na fidelidade de Deus e na certeza da eternidade que Ele preparou para aqueles que o amam. Em um mundo marcado por incertezas, perdas e mudanças constantes, a esperança eterna se torna a âncora da alma. Ela nos impede de desistir quando as forças se esgotam e nos lembra que a nossa história não termina aqui. A esperança eterna transforma a maneira como enfrentamos o futuro. Em vez de vivermos dominados pelo medo do amanhã, aprendemos a confiar que Deus continua no controle. Mesmo quando não sabemos o que nos espera, sabemos em quem confiamos. Essa convicção traz descanso ao coração e nos liberta da ansiedade que consome tantas pessoas. A esperança cristã não ignora os desafios, mas os encara com a certeza
que Deus caminha conosco em cada etapa do percurso. Essa presença constante nos fortalece e nos encoraja a continuar firmes. Essa esperança também nos ajuda a lidar com o envelhecimento, com as limitações e com a própria realidade da morte. Enquanto o mundo vê essas etapas como perdas irreversíveis, a fé cristã nos ensina a enxergá-las à luz da eternidade. A vida aqui é passageira, mas o que Deus preparou vai além do tempo. Essa perspectiva não diminui o valor do presente, mas o enche de significado. Vivemos cada dia com gratidão, sabendo que estamos sendo preparados para algo muito maior do que podemos imaginar. Viver com esperança eterna nos impede de cair no desânimo diante das injustiças do mundo. Muitas vezes vemos o mal prosperar, a verdade ser desprezada e a fidelidade parecer não valer a pena. Nessas horas, a esperança nos lembra que Deus é justo e que nada escapa ao seu olhar. Mesmo quando a justiça não se manifesta imediatamente, confiamos que haverá um acerto final. Essa convicção nos dá forças para continuar praticando o bem, mesmo quando não somos recompensados agora. A esperança eterna também traz equilíbrio emocional e espiritual. Ela nos ensina a celebrar as conquistas sem nos tornarmos orgulhosos e a enfrentar as perdas sem sermos destruídos. Sabemos que tudo o que temos é provisório, mas aquilo que somos em Deus é eterno. Essa compreensão nos protege de extremos, nos ajudando a viver com humildade, gratidão e confiança. A esperança ajusta nossas expectativas e nos lembra que a plenitude não está neste mundo, mas na presença de Deus. Além disso, viver com esperança eterna nos motiva a perseverar na fé e na obediência até o fim. Não se trata de uma caminhada curta, mas de uma jornada que exige constância. Haverá dias de alegria e dias de cansaço, momentos de clareza e momentos de dúvida. No entanto, a esperança nos mantém firmes, mesmo quando o entusiasmo diminui. Ela nos lembra que cada passo dado em fidelidade tem valor eterno e que Deus honra aqueles que permanecem até o fim. A esperança também nos impulsiona a compartilhar a fé com outros. Quando experimentamos a segurança e a paz que vem da esperança eterna, sentimos o desejo de que outras pessoas também conheçam essa verdade. Vivemos em um mundo carente de esperança, onde muitos caminham sem direção e sem sentido. Uma vida marcada pela esperança se torna um testemunho silencioso, porém poderoso. As pessoas percebem a diferença, não apenas pelo que dizemos, mas pela maneira como vivemos e enfrentamos as adversidades. Viver por algo maior, sustentado pela esperança eterna, também nos ajuda a manter o foco naquilo que realmente importa. Em meio às distrações, pressões e demandas do dia a dia, a esperança nos chama de volta ao essencial. Ela nos lembra que nosso maior objetivo não é o conforto, o sucesso ou a aprovação humana, mas a fidelidade a Deus. Essa clareza nos ajuda a fazer escolhas mais sábias e a manter o coração alinhado com os valores do reino de Deus. A esperança eterna nos ensina a viver com expectativa não de uma vida perfeita aqui, mas da plenitude que virá. Essa expectativa não nos torna passivos, mas nos torna ativos e comprometidos. Trabalhamos, servimos, amamos e perseveramos, sabendo que tudo isso faz parte de um plano maior. A esperança nos dá coragem para continuar sem desistir, mesmo quando o caminho é longo e cansativo. Por fim, viver por algo maior é viver com os olhos fixos na eternidade e o coração firmado em Deus. É saber que, ao final da jornada, nada do que foi feito por amor a Deus terá sido em vão. Cada ato de fé, cada escolha de obediência, cada renúncia silenciosa e cada lágrima derramada serão recompensados. Essa certeza enche o coração de paz e nos permite viver com confiança, alegria e perseverança. Viver por algo maior é viver com esperança até o último dia, sabendo que a eternidade com Deus é o maior tesouro que podemos alcançar.